E aí, meus queridos do sexto ano, deixa eu colocar aqui agora, vai ser a aula do sexto ano. A gente vai fazer uma revisão, tava dando uma conferida aqui. Deixa eu ver aqui qual é a página que se inicia. É a unidade 7. A gente vai ver, a gente vai iniciar uma revisão. Essa revisão vai contemplar as questões das páginas 332, 333 e a 334, tá? Só vou fazer uma revisão aqui. Primeiro eu estava vendo as questões aqui e eu vou revisar a área de figuras planas, tá? Ver áreas. A área e vou revisar perímetro também. Vou colocar logo no meio perímetro. Não sei se as questões, pelo menos a área trouxe. Então, vê só. A gente viu nos capítulos passados que a área, quando eu estou falando área, eu estou falando a parte de dentro da figura, tá? Então, a gente vai ver primeiro o quadrado. O quadrado é uma figura que tem 4 lados iguais, ok? 4 lados iguais. Se aqui vai valer x, aqui vai valer x, tá? Aqui vai valer x, x e x. Para a gente calcular a parte de dentro, aqui ó, a área desse quadrado, a área é pegar o lado, que é x, e multiplicar por x, tá? Ou seja, vamos colocar números por enquanto. Vamos colocar número que fica melhor para entender. Por exemplo, vamos supor que a gente tem aqui esse lado valendo 2 centímetros. Então, os três outros lados vai valer 2 centímetros também, tá? Quadrado tem os lados iguais. Então, a área, quando a gente estiver falando de área, parte de dentro, é pegar o lado e multiplicar pelo lado. Então, a área desse quadrado seria 4, ou seja, 2 vezes 2 dá 4 centímetros. Não esqueçam que isso aqui é ao quadrado, tá certo? A gente está falando de área. Se a gente estivesse falando de perímetro, P de perímetro seria a soma 2 mais 2, aqui ó, mais 2 e por último mais 2. Ou seja, o perímetro desse quadrado aí seria 2 mais 2 dá 4, 4 mais 2 dá 8, 8 mais 2 vai dar 10. 2 mais 2, 4. Opa, me desculpem, o que é isso? 4, 6, 8. 8 e aí centímetros. Não precisa colocar centímetros e aqui não se coloca o 2, tá? A gente está falando de o cálculo do contorno da figura. Então seria 8 centímetros. E a área parte de dentro, 4 centímetros aí quadrados, tá? O quadrado, deixa eu falar sobre o retângulo, meus queridos. Retângulo. Imagina aí que a gente tem algo que seja assim, certo? A gente tem um retângulo, onde isso aqui embaixo a gente chama de base, geralmente é a letrinha B, e aqui a gente tem altura. Em alguns livros a altura é a letrinha H, minúsculo, tá? Para a área, ou seja, para a parte de dentro dessa figura aqui, essa parte de dentro, a gente tem a área como sendo a base, ok? Multiplicado pela altura. Isso aí os meus queridos viram, tá? Isso aí é a formulazinha para a gente calcular a parte de dentro da figura chamada retângulo. A gente pega a base, a gente vai multiplicar pela altura e o que der é a área. Exemplo, vamos supor aqui, exemplo. Vamos supor que a gente tem essa altura valendo 3 centímetros e a gente tem essa base valendo 5 centímetros. Então, para esse exemplo aqui, a base é 5, a altura é 3, e aí quando a gente fizer 3 vezes 5 vai dar 15, porém aqui ó, a área centímetros quadrados, tá? Se a gente for calcular o perímetro, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar aqui um A de área. Se a gente for calcular o perímetro dessa mesma figura, essa base aqui vale 5, que eu vou somar com isso aqui em cima, que é 5, que eu vou somar com essa lateral que vale 3, e eu vou somar com essa outra lateral que vale também 3.
para esse perímetro aqui, a gente tem 5 mais 5, 10. 10 mais 6, a gente tem 16 centímetros. E aí não coloca o quadrado porque a gente está falando do contorno, a gente está falando de comprimento da linha. Vamos dizer assim, a medida de cada linha de sair. Então, perímetro e área são coisas diferentes, tá? E aí eu coloquei a área do quadrado e a área do retângulo porque as questões, eu estou vendo que questão 11, 13, 14 vai utilizar isso aí. Que aí os meus queridos vão fazer na próxima semana. Uma outra coisa que a gente também poderia mencionar já aqui seria sobre comprimento. Comprimento também tem a ver muito com perímetro, tá? Comprimento que segue aquela tabela que a gente viu. Primeiro quilômetro, depois hectômetro, o decâmetro, o metro como unidade padrão, depois vem os submúltiplos decímetro, centímetro e milímetro. Quando a gente estiver falando de comprimento, tem muito a ver com perímetro. Ou seja, esse perímetro aqui de 8, vou colocar aqui exemplo 1, ó. Exemplo 1, esse perímetro de 8 centímetros, a gente poderia transformar para metro. A gente transformando para metro, a gente sabe, meus queridos, só lembrando aí, ó, que a gente, quando vai fazer uma transformação que envolve um movimento que vai da esquerda para a direita, ou seja, daqui para lá, a gente multiplica por 10 cada valor desse aí. E se for um movimento que envolve, se for uma transformação que envolve o movimento da direita para a esquerda, a gente divide por 10. No caso aqui, 8 centímetros, se eu fosse transformar para metros, eu iria dividir, no caso aqui, ó, 8 centímetros, eu iria dividir por 100. E aí, quando a gente fazer 8 dividido por 100, se eu tenho um 8 aqui no final, ok? Subentende-se que a vírgula ela se encontra aqui, no número inteiro, e aí ela vai andar duas casas decimais, porque a divisão aqui por 10, depois a divisão por 10, para frente do número. Então, ficaria 0, a vírgula e o 0. Isso aqui seria em metros, ou seja, uma segunda casa pulando ali, ó, 0,08 metros seria a transformação de comprimento aqui. Para o segundo exemplo aqui, pegando o segundo exemplo aqui, ó, a gente tem também 16 centímetros. A gente tem a medida em centímetros. E aí, se eu fosse transformar essa medida para milímetros, no caso, daqui para cá, a gente vai fazer uma multiplicação por 10. E aí, quando eu multiplicar 16 vezes 10, eu tenho 160 milímetros. 160 milímetros. O outro caso que eu poderia, deixa eu ver aqui, pegar os mesmos 16 centímetros e transformar para decímetro. Para decímetro, a gente vai fazer, ó, daqui para cá, uma única divisão por 10. E aí, a vírgula que se encontra aqui no final, ela passa para cá. E aí, a gente acrescenta a nossa unidade, que é 1,6 decímetros. Deixa eu pegar um último exemplo aqui, exemplo 4, com esse mesmo 16, tá? 16 centímetros. Eu vou passar para hectograma ou hectômetro. Hectômetro. Ou seja, de centímetros para hectômetro é 1, 2, 3, 4. A divisão aqui, ó, por 1, 2, 3, 4. O meu 16 se encontra aqui, a vírgula de preto, ó, coloquei ali de preto, se encontra no final do 6. E aí ela vai pular 1, 2, 3, 4. Vou colocar ela aqui, ó. Posso completar isso aqui com zeros e o mais importante é esse zero no final, tá? Então, do final, ela pulou 6 casas decimais, aqui a gente tem HM, hectômetro, tá certo, meus queridos? E aí, eu só dei uma olhada em algumas questões. Vai envolver essa transformação de comprimento
área de perímetro, na verdade, área e perímetro de figuras planas. Eu só vi essas duas, tá? Quadrado e retângulo. Se na nossa terça-feira a gente vai resolver as questões dessas 3 páginas aqui, o que restar vai ficar do exercício da semana. E aí eu vou dar uma olhada mais com calma, algumas questões, ver os níveis das questões para a gente fazer. Beleza? Então foi essa revisão aqui, ó, das 3 páginas. Área e perímetro, eu coloquei a área do quadrado lado vezes lado, área do retângulo base vezes altura. Perímetro, tá, meus queridos? Perímetro é a soma do contorno dessa figura, tá aqui. E aí eu fiz umas transformações, peguei esse número aqui e joguei umas transformações, que é a medida de comprimento, transformações de medida de comprimento, beleza? Então, por hoje é só.